Está em Apocalipse, capítulo 19, o verso 10, que diz assim: prostei-me ante aos seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora outro texto que está em João 4, o verso 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Amados, fiquei muito contente hoje e ouvi uns louvores. Deus usou poderosamente o André, que nos tira do natural para o sobrenatural. Amém? Você sente a presença do Senhor, porque você se coloca na presença dEle. O louvor, ele nos leva à presença de Deus e do seu poder. Amém? E 2 Reis, deixa eu ir colocando aqui, que é para a gente... E 2 Reis, capítulo 3, o verso 15, diz assim: ora, pois trazei um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Elias. Por que Elias mandou chamar um tangedor? O profeta chamou um tangedor porque ele sabia que o louvor abriria as portas do céu em favor do povo. Todas as vezes que ia ter algo especial, sempre mandava chamar um tangedor ou um tocador, alguém que atraísse a presença de Deus, para que Deus, com seus benefícios, fizesse algo por aqueles povos. E hoje nós estamos aqui, como diz o texto, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então esse texto me dá uma conotação que tem falsos adoradores, que ele diz: eu procuro os verdadeiros. Então no meio do povo de Deus tem falsos adoradores, que só finge estar buscando a presença do Senhor, só finge estar na presença de Deus, mas verdadeiramente não busca a presença do Senhor. E nesta noite eu quero estar falando um pouco de atrair a presença de Deus, de adorarmos ao Senhor verdadeiramente, de nos colocarmos diante dEle como os verdadeiros adoradores que Ele busca, que Ele procura. Acredito que nesta noite eu estou falando para um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. Então Ele está me procurando e está te procurando. Quem Ele já achou aí? Levante a mão. Ele já te achou? Aleluia! Em Hebreus, em Hebreus 2, o verso 12, diz assim: dizendo aos meus irmãos, declarai o teu nome, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. Amados, quando você chegar na casa do Senhor, não adore Ele. Quando o louvor estiver entoando, esqueça quem está da tua direita, da tua esquerda, adore. Busque a presença, sintonize-se com Ele, sintonize com o trono do Senhor. Se coloque na presença dEle. Mas eu tenho que entender o que é adoração. Adoração não é simplesmente o louvor entoado aqui. Adoração é um estilo de vida. Para mim ser um adorador, eu tenho que ter um estilo de adorador, eu tenho que ter um estilo de vida. Mas qual é o estilo de vida de um adorador? Que o adore em espírito e em verdade, que não tenha fingimento,
Que não adore simplesmente quando está passando por dificuldade, quando está passando por uma enfermidade, ou quando precisa que Ele faça algo pela tua família, pelos teus ou pela tua vida, ou quando eu estou buscando algo da parte do Senhor, eu começo a me aquebrantar diante dEle, mas Ele sabe quem tem um coração aquebrantado, porque a palavra do Senhor diz que um coração aquebrantado e contrito Ele não resiste. E quem sabe nesta noite, e eu tenho certeza e convicção do que eu vou falar, que Ele está vendo o meu e o teu coração. Ele sabe se tem um coração aquebrantado. E que nesta noite, que do seu alto e sublime trono, através da minha adoração, através da tua adoração, através do teu coração, que Ele libere uma palavra positiva ao teu respeito. Aleluia. Adoração também é um reconhecimento. Eu tenho que reconhecer quem Ele é. Eu tenho que reconhecer a minha posição de servo. E eu tenho que saber que Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que reconhecer a minha posição na presença dEle. Me chamou a atenção um texto que está em Lucas. Irmão, nós vamos ver bastante texto, amém? Em Lucas 4, o verso 6 a 8. Olha como é importante reconhecer que Ele é Senhor. Que diz assim: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória deste reino, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. E Jesus diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Então eu tenho que reconhecer que só Ele é digno de louvor, de adoração. Ele é digno de sacrifício de louvor. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória, de toda exaltação, porque é para Ele, por Ele, por Ele. Aleluia. Se for para Ele, pode aplaudir. É uma forma de reconhecer. Não importa os problemas, a adversidade, eu tenho que reconhecer que Ele é autossuficiente para resolver os meus problemas, segundo a vontade dEle. Uma forma de reconhecer, Jesus nos ensinou em Mateus também. Em Mateus 6, Ele nos deu uma orientação. Eu vou ler só o 9 e o 10. Que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É reconhecer que é feita a vontade dEle, não a minha. Porque nós queremos simplesmente, dizemos que somos adorador, mas queremos que Ele se satisfaça o meu desejo. Ele se ponha na posição de servo e nós como Senhor, porque nós exigimos dEle e não podemos fazer isso. Adorador não tem vontade própria. Adorador não faz o que quer. É como disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não tenho mais querer. Como disse: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu quero fazer também não faço. É reconhecer, é dar lugar, é se colocar na presença dEle, aleluia. Adoração. A Bíblia relata de um homem, na Bíblia, que ele tinha um coração de adorador. Ele era falho? Claro que era. Todos que vieram na terra, com exceção de Jesus, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas teve um em especial que a Bíblia diz que o próprio Deus colocou ele atrás do coração dele, que chamou ele segundo o meu coração, que foi Davi. Davi errou? Errou, mas ele soube reconhecer. Davi adorou após até mesmo a morte do filho dele com Betseba. Ele adorou porque a Bíblia diz que ele estava jejuando, mas quando ele ouviu dizer que o menino tinha morrido, ele tomou um banho, trocou de roupa e foi se alimentar e foi para o templo adorar o Senhor. Mas o que me chama a atenção foi uma oração que ele fez, foi o que ele falou. Ele disse assim: Senhor,
Você pode tirar tudo de mim com as minhas palavras. Você pode tirar meu reinado, pode tirar minha família, pode tirar meus filhos. Mas eu, como adorador, não aparta de mim o teu Santo Espírito. Adoração. O sentido da adoração é reconhecer. E muitas vezes nós não reconhecemos. Aquele cego de Jericó foi alguém que está citado na Bíblia que reconheceu que ele era Senhor. Quando ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele começou a adorar. E a adoração, como eu falei, que a Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito, ele não resiste. E ele começou a adorar, ele começou a clamar, ele começou a falar, ele começou a se humilhar. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz que ele ouviu o clamor daquele cego. Irmãos, quantas pessoas estavam ali naquele meio? Quantas pessoas estavam ali infiltrado, muitas vezes disfarçado de crente, de servidor de Jesus, mas a Bíblia não relata que ouviu a voz daquele que clamou. Uma pessoa que nem nome tinha, e vocês sabem que eu vou falar, que o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, nem nome ele tinha. A Bíblia não apresenta, só diz que ele era filho de Timeu, mas ele clamou. E quando nós clamamos com o coração aquebrantado, o Senhor manda a resposta para com as nossas vidas, aleluia. Oh glória, aplauda o Senhor. A Bíblia relata uma mulher também, que ela reconheceu, aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia só diz que ela gastou tudo que tinha, então ela nem conhecia Jesus, mas ela ouviu falar dele, e a Bíblia diz que ela ouviu falar, e ela reconheceu quando ela disse: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Irmãos, eu vou tornar a repetir. A Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito, ele não resiste. Acredito eu que quando aquela mulher falou aquilo, ela falou de coração. Mesmo ela sabendo que não tinha mais recurso, mas ela tinha que reconhecer e adorar a Ele. Mesmo no meio da multidão, mesmo sem condições nenhuma, porque a Bíblia diz que tocou aonde? Na orla, embaixo. Então acredito eu que ela foi se arrastando atrás de Jesus, e quando ela chega, ela toca, e Jesus diz assim: alguém me tocou. Aí todos dizem: ué, você diz que alguém te tocou? A multidão te aperta, a multidão te cerca, e tu diz que alguém me tocou? Com as minhas palavras, ele disse: não, um adorador me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder, que quando o adorador chega na minha presença, eu libero poder sobre a vida dele. Aleluia! Aplauda ele, pode aplaudir. Adoração tem a ver com a nossa atitude de respeito e reverência e submissão ao Senhor. Quantas pessoas têm quebrado a cara? Por quê? Porque não é submisso ao Senhor. Quantas pessoas batem no peito e dizem: ei, eu só ouço a voz de Deus, eu não ouço a voz de homem. Ei, Deus, ele vai usar os profetas dele, Deus vai usar o anjo da igreja, Deus vai usar os líderes para falar com a igreja. Se não fosse assim, ele não deixava dito assim: obedecer os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam pelas vossas almas, onde hão de dar conta dela, não com tristeza, mas com alegria. A obediência e submissão. Submissão é alguém sobre uma missão. Isaías, ele reconheceu, no livro de Isaías, ele reconhece, no capítulo 6, o verso 5, ele reconhece e disse assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos.
Ele reconhece: quem sou eu para ver o Senhor? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa suja, eu tenho os lábios sujos, impuro. É reconhecimento. Mas ao contrário disso, muitas vezes, nós se dissemos que somos adoradores, mas nós batemos no peito: não, eu sou o bom, eu sou o cara de pau, né? Nós temos que reconhecer que Ele é Senhor. Adorar é se render. Se render é não poder nem se movimentar, é ficar como uma estátua, porque não tem condições de andar para frente e para trás de qualquer maneira. É como se alguém colocasse uma arma na tua cabeça e diz: está rendido. Não, eu estou rendido. Você não se mexe. A presença de Deus, adorar, é se render, é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, não importa o que eu estou passando, porque eu sei que quem está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Senhor, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Mas se o Senhor não cumprir o que eu quero, não tem problema. O Senhor continua sendo Deus na minha vida, porque eu te adoro, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por aquilo que o Senhor já tem feito em minha vida. Adorar, adorador. A palavra louvor tem muito significado, como confiar, alegria, recomendar, encomendar, aplaudir, magnificar e exaltar. Você tem exaltado o Senhor? Pastor, eu exalto, eu louvo. Não estou falando aqui dentro, aonde tu estás, lá no teu trabalho, na tua faculdade, dentro do coletivo. Quando você está dirigindo, que alguém corta a tua frente, você na direção, você tem exaltado Ele? Ou você tem se exaltado? Porque nós inventamos uma desculpinha para dizer: não, isso aí foi só uma raiva santa. E deixamos o rancor, a mágoa, a tristeza entrar em nossos corações. E nós somos adoradores. Aleluia. Em Hebreus, cadê o horário? Em Hebreus, cadê tu, Hebreus? Capítulo 13, o verso 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de uns lábios que confessam o seu nome. Irmãos, eu não preciso simplesmente gritar para os quatro mundos. É bom o testemunho, mas eu não preciso simplesmente ficar gritando para todo mundo: não, eu sirvo a Deus. Não, quando você serve todos que estão ao teu redor, você é uma nuvem de testemunha. Ele sabe que você é diferente, porque você tem um brilho diferente, você tem amor no coração, você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa que é carismática, você é uma pessoa que todos querem estar ao seu lado. Agora eu e você como crente, será que a pessoa quer estar do seu lado? Lá no trabalho, nós somos adoradores, e ele diz: não vou falar, isso aí só traz intriga, isso aí é fofoqueiro, não fala nada perto dele não. Adoradores. Os Salmos, cadê tu, Salmos? Os Salmos 89, o verso 15, diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda o Senhor na luz da tua presença. Será se você conhece o Deus que você serve? Será se você tem intimidade com Ele? Será se quando você ora, você sente a presença dEle? Ou o que acontece é hábito de estar orando? Eu oro porque eu oro por orar. Não pode ser assim.
Porque quando nós dobramos o joelho, eu amo esta palavra, que quando nós dobramos o joelho, e sentir a própria mão do Senhor como adorador, colocando a mão na nossa cabeça e dizendo: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo com a destra da minha justiça, não se preocupa que envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra ti, se tornar-se-ão nada. Sabe por quê? Porque Ele cuida de mim quando eu o adoro verdadeiramente. Ele cuida da minha família, Ele cuida dos meus, Ele cuida dos meus caminhos, desde que eu seja um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, aleluia. Quando nós somos adorador, quando nós adoramos ao Senhor, nós temos poder de fazer o inimigo correr, irmão. Quando Saul estava endemoniado, Davi pegava a sua harpa e começava a dedilhar, e o espírito imundo saía, corria. Nós temos esse poder como adorador? Tem outras formas, pastor, de adorar? Tem, claro que tem. Você sabe que Abel adorou ao Senhor pela fé, ao oferecer a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. A Bíblia diz que Davi, uma forma de adorar é reconhecer. Sempre vou bater nessa tecla. Quando Davi estava na guerra, que o povo estava dominando, o exército inimigo estava destruindo, ele chega perto da fazenda de Araúna. Araúna vê ele e diz assim: olha, pode pegar todo o gado e oferecer ao Senhor. E ele disse: eu farei algo para o Senhor, darei algo para o Senhor que não me custe nada. É uma forma de dizer: ei, eu sou adorador, eu jamais vou fazer algo para o Senhor que não me custe nada. É uma forma de adorar, ofertar. Não simplesmente trazer aqui na frente um envelope ou passar a maquineta de qualquer jeito. Antes de eu sair do meu assento, eu tenho que ter convicção: Senhor, eu estou te entregando, porque eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida. Aleluia! Deixa eu pular aqui um pouquinho, irmão, porque quando em Josué, eu não vou colocar mais aqui não, que vou perder um pouquinho de tempo. Quando Josué, no capítulo 5, verso 14, ele está lá, ajeitando lá o sapato, vamos dizer assim, ele levanta a cabeça, vê um homem com a espada desembainhada. Aí ele pergunta: tu é do exército, tu é contra nós ou ao nosso favor? Ele disse: eu sou o anjo do Senhor, que sirvo ele à destra dele. Quando Moisés, da mesma forma, que quando ele se apresenta, no meio da sarça, pegando fogo, o anjo do Senhor diz assim: tira a sandália dos teus pés, que o lugar onde tu estás é santo. Quando ele diz ali que o lugar é santo, ele não está dizendo aquele pedaço, mas a presença de quem estava diante dele. Então, quando nós adentrarmos a casa do Senhor, esse lugar é santo, porque Ele habita no meio de nós. Aleluia! Eu tenho que reconhecer. Mas o que é a verdadeira adoração? A palavra adorar tem ficado corriqueiro. Muitas vezes nós vamos no culto de domingo: hoje é culto de adoração. O louvor faz parte de adoração, mas não é simplesmente só o louvor. É você que é o instrumento de adorar. Se você não tiver, não tem adoração. Esse ambiente aqui vazio é apenas uma construção sem nada. Mas quando nós entramos, nós somos adoradores, e a presença do Senhor está no nosso meio. E a nossa adoração tem que subir como aroma suave às narinas dele. Aleluia! Adorar é absorver o Senhor. Você já pegou uma esponja, colocou sabão, aquele líquido, com água, você espreme, quanto mais você espreme, mais espuma sai, né? Então eu e você, como adorador, nós temos que ser como aquela espuma que absorve o Senhor em nossas vidas. Quanto mais as coisas acontecem, mais espuma sai de nós, ou seja, mais adoração sai a Ele. Aleluia. Adorar, aleluia.
Adorar também vem da conotação de dar valor a algo. Hoje nós, se titulamos adoradores, nós não damos mais valor às coisas de Deus. Nós queremos mais agradar a criatura do que o Criador. Nós queremos mais a bênção do que o abençoador. Muitas vezes nós deixamos o abençoador de lado e corremos só atrás das bênçãos. Aleluia! Adorar é essencialmente reconhecer o valor de Deus, é reconhecer que Deus é digno de ser adorado. Aleluia! O Salmo 100, o verso 1, eu vou ler esse daqui. Salmo 100, o verso 100, do 1 ao 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graça e seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o seu nome. Amado, em primeiro lugar, eu tenho que ser alegre na presença de Deus, porque a alegria contagia quem está ao nosso redor. Segundo, eu tenho que servir, porque muitas vezes nós queremos ser servido, mas como adoradores nós temos que ser servo para servir. Os homens, a posição eclesiástica, quanto maior vamos dizer, o grau que está dentro da igreja, eclesiasticamente falando, é mais alto. Mas perante Deus, quanto mais alto, mais baixo nós devemos estar como adoradores. E o lugar que nós devemos estar é aos pés dele. Aleluia, reconhecendo. Glória a Deus. Aleluia. Outro, temos que entrar com ação de graça. Isso é um dever de todo homem de Deus que tem sido abençoado. O Salmo 107, 22 diz: oferecemos sacrifício de louvor. Relata as suas obras com regozijo. A vontade de Deus seja que nós sejamos gratos a Ele em todos os segmentos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Outra, louvor. Esse salmo diz que nós temos que louvá-lo. Louvar não é simplesmente articular a boca. Louvar é expressar o que está dentro de nós, no nosso coração, para com Ele. O sentimento verdadeiro e genuíno, sem falsidade, de um adorador. Aleluia. Por isso que em João 4,23 diz: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim os adores. Aleluia.